pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje o nosso conteúdo será aí sobre o sertão e o meio norte e é hora de resgatar o livro de vocês e dar uma lidazinha nesse capítulo, tá bom? Vejam bem, quando a gente fala de sub-regiões do Nordeste, é importante fazermos uma análise comparativa em relação ao tamanho dessas regiões. Observem, a região do sertão é essa amarela e ela possui um tamanho bastante interessante, né? Ou seja, ela é a maior sub-região do Nordeste. O meio norte está aqui, ó, pega o estado do Piauí e do Maranhão, tá bom? A menor sub-região será o Agreste, como a gente já viu nas aulas anteriores. E aqui a zona onde mais chove, onde mais tem habitantes, onde tinha a vegetação mais úmida, que era a Mata Atlântica, também fica na zona da mata, tá bom? Então vamos lá. Coloquei aqui alguns tópicos para que a gente possa ir entendendo essa atividade de hoje, tá? Bem, como eu disse para vocês, sertão vai ser a maior sub-região do Nordeste, ok? O clima vai ser um clima semiárido. O que seria um clima semiárido? É um clima onde nós vamos ter aí chuvas escassas e irregulares, ou seja, chove pouco, tá bom? E por quê? Porque o Planalto da Borborema interrompe essa passagem de chuvas. Então o relevo é um impedimento para que as chuvas alcancem toda a região aí do sertão, tá bom? Diferentemente da zona da mata, onde chove muito porque está próximo ao Oceano Atlântico. Temos também, por conta do clima ser semiárido, a vegetação vai ser o quê? Caatinga, tá? É uma vegetação adaptada à falta de chuvas. É essa a vegetação do sertão. Exatamente por ter essa carência de chuvas, eu vou pular para esse outro tópico aqui. Vejam bem, se chove pouco nessa região, automaticamente os tipos de rios que vão existir nessa região será aquele rio que nós chamamos de temporários ou intermitentes. O que significa isso? Que uma parte do tempo, quando chove, esse rio vai estar cheio. Mas quando chega a estiagem, esse rio ele vai o quê? Secar, exatamente. Na região do sertão só tem um rio permanente, que seria o rio São Francisco, tá bom? Que chega, atravessa aí, nasce em Minas Gerais, atravessa aí o estado da Bahia, de Alagoas, vem chegando por aqui através da transposição, né, aqui na Paraíba. Só que mesmo com toda essa situação de estiagem, de vegetação seca, como a caatinga, né, haverá no sertão algumas poucas regiões chamadas brejos. Por que brejo? Porque são áreas úmidas que recebem um pouco aí de chuvas. Algumas áreas estarão aqui próximo à região do meio norte, porque o meio norte recebe chuvas da Amazônia, faz fronteira aqui com a Amazônia, tá bom, gente? Então, algumas áreas são aqui nessa planície e outras áreas são áreas bem no alto do Planalto da Borborema. Como é uma região que está muito alta, ela consegue captar a umidade que chega aqui do Oceano Atlântico, que é pouca, mas já serve para deixar a região mais ampla, tá bom? E aí nós temos também, pessoal, que situar, né? O sertão está situado entre o meio norte e o agreste. Essa é a localização do sertão, vejam bem. O sertão é essa região gigante, tá bom? Está situado entre o agreste, que é onde nós moramos, e o meio norte, tá bom? E aí vamos nos situarmos aqui na região, né, do meio norte. Então, o meio norte vai ser uma região aí situada entre o sertão e a Amazônia. Aqui, sertão, e para cá, nesse cinza, já é a região da Amazônia. Aqui nós vamos ter o quê? É uma região formada pelo estado do Maranhão e Piauí. Não Piauí inteiro, mas uma parcela do estado do Piauí, tá bom? A economia dessa região aqui é baseada na cera de carnaúba, tá bom? Que é muito utilizada em compostos, medicamentos, e também no babaçu, que também é uma espécie de coco, um coquinho, que também é muito utilizado nessa região, é a base da economia dessa região e faz de tudo, é desde alimento até a utilização das folhas para fazer bolsas, cestas, entre várias outras utilidades aí.
Para finalizar, certo, esse conteúdo aí do Nordeste, dessas 4 sub-regiões, eu gostaria de esclarecer para vocês algumas questões muito importantes. Quais são? Em primeiro lugar, nós escutamos o tempo inteiro que a região do Nordeste é a região mais pobre, não é? E que é uma região que passa muita necessidade, com muita fome, com muita carência, tá? Mas isso não é de todo verdade. Por quê? Porque, de fato, no sertão nós temos vários problemas com relação à questão das chuvas. Muitos animais morrem nesse período porque realmente a seca é muito grande, né? Mas o problema de fato do nosso Nordeste não é só a questão de carência de chuvas, tá bom? É de má administração política e econômica. Porque vejam bem, um país que vocês conhecem, já ouviram falar, chamado Israel, é um país que mesmo estando em um deserto, não é clima semiárido não, lá é árido mesmo. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tá bom? Isso é para vocês terem ideia. Por quê? Porque eles desenvolveram politicamente, economicamente, possuem estratégias para fazer com que a região se desenvolva. Coisa que aqui no Nordeste não vem sendo feito. Porque infelizmente o nosso país é um país que tem o quê? Muita corrupção, não é verdade? Então assim, outra questão que ainda está dentro desse quesito aí, tá? O Nordeste, de fato, é a região mais pobre, sim, em comparação com as outras. Mas a gente não vive em toda aquela miserabilidade como as redes aí de televisão, enfim, a mídia passa para todo o país, tá bom? Até porque a maioria da população vive na zona da mata e no agreste. E aqui é úmido, é uma região que chove, é uma região que tem grandes capitais, industrializada, é uma região bastante promissora, tá bom, gente? Então não vamos acreditar nessa história que o Nordeste passa por todos esses problemas. A gente não acredita porque a gente mora aqui e vê que não é bem assim, não é verdade? Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês consigam fazer atividade e qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo via WhatsApp, tá bom? Tchau!